Ela afogou seus 5 filhos em uma só banheira. Em uma pacata cidade do Texas, cujas ruas tranquilas escondiam segredos obscuros, residia a família Yates. Rusty e Andrea Yates eram o típico casal de aparência idílica, pais amorosos de 5 crianças adoráveis. Noah, um garoto de 7 anos com olhos curiosos e uma imaginação fértil. John, um menino de 5 anos com um sorriso contagiante. Paul, um garoto tímido e introspectivo de 3 anos de idade. Luke, uma pequena tagarela de 2 anos, e Mary, uma bebê de apenas 7 meses, cujo riso encantador iluminava a casa. Porém, uma névoa sombria pairava sobre Andrea Yates, ocultando suas angústias mais profundas. Ela sofria de depressão pós-parto, uma condição que a mergulhava em um abismo de tristeza e desespero. Além disso, seu transtorno bipolar a assombrava, fazendo com que ela oscilasse entre estados de euforia e depressão. Enquanto Rush trabalhava para sustentar a família, Andrea lutava contra demônios internos que ameaçavam consumi-la. Os dias se passaram e a escuridão que envolvia Andrea cresceu cada vez mais densa. Em 20 de junho de 2001, enquanto a cidade despertava para mais um dia banhado pelo sol, uma tempestade silenciosa se formava dentro da mente perturbada de Andrea. Conduzindo seus filhos para o banheiro um por um, ela revelou seu verdadeiro eu, uma mãe dominada pelo terror que a consumia. Enquanto a água corria na banheira, as crianças inocentes brincavam despreocupadamente, alheias ao horror que se aproximava. Noah foi o primeiro a ser subjugado pela crueldade da sua mãe, forçado a enfrentar um destino sombrio e implacável. O eco dos seus gritos se perdeu no silêncio, abafado pela água inquieta que não parava de se mexer com o toque da sua morte. John, com seu sorriso contagiante, foi o próximo a enfrentar a fúria materna. Seus olhos azuis, outrora repletos de alegria, refletiam agora o terror que a desdobrava em sua volta. Paul, o menino tímido, tentou se esconder, mas não encontrou refúgio do mal que se apossara da sua mãe. Luke, o pequeno, buscou compreender o que estava acontecendo, mas sua voz infantil foi sufocada pela sombra impiedosa que pairava sobre ele. Enquanto as 4 crianças mais velhas lutavam por suas vidas, a pequena Mary, com seus 7 meses de vida, era entregue à crueldade de uma mãe que deveria protegê-la. Seus olhos inocentes e suas mãozinhas indefesas não foram páreo para a violência desenfreada. Após o desfecho macabro, a casa dos Yates tornou-se um cenário de horror. O silêncio sepulcral preenchia o ambiente, enquanto os corpos sem vida das crianças jaziam na banheira, cercada por uma água preenchida por memórias horríveis. Andrea Yates, consumida pela culpa e pela loucura, fez uma chamada de emergência, confessando os crimes terríveis que ela havia cometido. Quando as autoridades chegaram, encontraram a mãe devastada em uma cena infernal que jamais sairia das suas mentes. O caso de Andrea Yates chocou o mundo. Enquanto o horror de suas ações ecoava pelas paredes daquela pequena cidade, os tribunais se tornaram palcos de um drama assustador. O julgamento de Yates foi cercado por controvérsias e debates sobre sua saúde mental, com especialistas testemunhando a respeito de sua condição. Ela foi considerada culpada por homicídio doloso e condenada à prisão perpétua. Essa história sombria serve como lembrete inquietante das profundezas que a mente humana pode alcançar e das consequências devastadoras que a doença mental pode ter. A tragédia dos Yates permanecerá como um dos casos mais assustadores e trágicos da história recente, onde o que um amor materno foi distorcido pela escuridão implacável de uma doença mental. Uma narrativa que nos faz refletir sobre a fragilidade da mente humana e a necessidade de oferecer apoio e tratamento para aqueles que sofrem. História 2. Era uma noite escura e tempestuosa na pequena cidade de Union, Carolina do Sul. A cidadezinha, normalmente pacata, estava prestes a se tornar o cenário de um dos casos mais aterrorizantes da história recente. No centro desse terror estava Susan Smith, uma jovem mãe aparentemente comum, cujos demônios interiores estavam prestes a se revelar. Susan, uma mulher de aparência tranquila e sorriso doce, tinha 2 filhos pequenos, Michael, de 3 anos, e Alexander, de apenas 14 meses. Por trás do semblante aparentemente inocente de Susan, escondia-se um abismo de insatisfação e desespero. Sua vida pessoal estava repleta de problemas, incluindo relacionamentos fracassados e dificuldades financeiras. No dia 25 de outubro de 1994, Susan decidiu que estava cansada da sua vida e que era hora de se livrar dos seus fardos. Sob a sombra da noite, ela colocou seus 2 filhos em um carro e partiu, conduzindo-os para longe da segurança de seu lar. Enquanto a chuva torrencial caía sobre a cidade, Susan dirigiu até um lago próximo chamado de John D. Long. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo terrível.
Susan parou seu carro próximo a uma rampa de lançamento de barcos e, sem hesitar, empurrou seu veículo com os 2 filhos ainda dentro, diretamente para as águas escuras e vorazes do lago. As crianças, inocentes e indefesas, afogaram-se lentamente enquanto a mãe observava, imersa em uma frieza inexplicável. O silêncio do lago era interrompido apenas pelo som abafado dos choros das crianças que, rapidamente, desapareceram para sempre. Susan, então, retornou à cidade e iniciou uma busca frenética pelos seus filhos desaparecidos. Com lágrimas falsas e uma narrativa convincente, ela enganou a todos ao seu redor, lançando um feitiço de desespero e compaixão. No entanto, à medida que a investigação progredia, os detetives começaram a suspeitar de Susan. As contradições em seu relato e seu comportamento cada vez mais suspeito levantaram as primeiras evidências que algo terrível havia acontecido. E assim, o disfarce da mãe angustiada começou a se desfazer. Finalmente, em 3 de novembro de 94, Susan Smith cedeu à pressão e confessou o impensável. Ela admitiu ter afogado seus próprios filhos, lançando-os a um destino inescapável das águas escuras do lago. O horror do crime deixou a comunidade atônita, incapaz de compreender como uma mãe poderia trair tão cruelmente seus próprios filhos. O julgamento de Susan Smith foi um evento carregado de emoção e horror. Ela foi considerada culpada por homicídio doloso e condenada à prisão perpétua. A história de Susan se tornou um exemplo terrível do mal que pode existir dentro de uma pessoa aparentemente comum, um lembrete aterrador que o horror pode se esconder sob um sorriso gentil. A tragédia dos filhos de Susan Smith permanecerá como uma cicatriz indelével na memória da cidade de Union e na consciência coletiva. Uma história de terror que nos recorda a fragilidade da vida e a escuridão que pode se esconder nos corações mais inesperados. Opa pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo de hoje. E eu sei que foram 2 histórias muito pesadas e reais, mas que mostram até onde a cabeça humana consegue ir, a maldade que as pessoas conseguem fazer. E se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal também para receber outras histórias assustadoras como essas. E se você tiver gostado desse conteúdo, também clica nessa caixinha que está aparecendo na sua tela, que você vai ser redirecionado para outro vídeo do canal que vai ter um conteúdo que você vai gostar bastante também. Te vejo no próximo vídeo.